Bem-vindos ao Gabinete de Crise desta quarta-feira, dia 28 de outubro, e a gente vai falar da repercussão desse artigo. É muito interessante que o artigo que saiu no Correio Brasiliense ontem, foi publicado pela manhã, não teve nenhuma repercussão. Aí mais tarde a gente publicou aqui no site e realmente aí ele ganhou alcance e aí todo mundo foi falar disso hoje. E nós coletamos aqui algumas das repercussões sem antes, né? Vamos falar delas sem antes aqui citar um pouquinho, um trechinho, né, do artigo que o Otávio do Rego Barros, ex-porta-voz aí do Bolsonaro, escreveu. O que eu ressalto aqui é justamente essa questão, né, da audição seletiva, né? A audição seletiva do Bolsonaro acolhe apenas palmas, a soberba lhe cai como veste. É doloroso perceber que os projetos apresentados nas campanhas eleitorais são meras peças publicitárias, valem tanto quanto uma nota de R$7. Rego Barros criticou também aqui os colegas, né? Temos aí a continuidade, Freitas? Alguns deixam de ser respeitados, outros abandonados ao longo do caminho, feridos pelas intrigas palacianas. O restante, por sobrevivência, assume uma confortável mudez. São esses seguidores subservientes que não praticam por interesses pessoais a discordância leal. Segundo ele, as demais instituições da República precisarão blindar-se contra os atos indecorosos desalinhados dos interesses da sociedade que advirão, como decisões do imperador imortal. Tá? Deverão ser firmes, não recuar diante de pressões. A imprensa, sempre ela, deverá fortalecer-se na ética para o cumprimento de seu papel de informar, esclarecendo a população os pontos de fragilidade e de potencialidade nos atos do César. Pode aí colocar como dos atos do Nero. A questão é a seguinte, o nosso querido Rego Barros, né, paz e bem, o nosso querido Rego Barros, ele foi subserviente durante bastante tempo, né? Inclusive no papel de porta-voz ali, ele endossou muitas vezes a narrativa falaciosa do próprio Bolsonaro e acabou saindo do governo porque foi enxotado, foi isolado, foi enxotado. Então, talvez tenha lhe faltado um pouco mais de vontade, né, para expor todas essas questões e para ele mesmo sair quando começaram já a surgir esses indícios, esses sinais, né? Claro que o sujeito está ali fazendo o trabalho de porta-voz, mas foram muitas as crises, né? Foram muitas as questões. Eu me lembro que eu sentei com o Rego Barros uma vez para tomar um café lá no Palácio do Planalto, mas bastou que começássemos a criticar, isso lá no início do governo, bastou que começássemos a criticar os desvios da agenda, justamente dessa agenda de campanha que ele menciona, para que ele parasse simplesmente de falar comigo, de receber, até de prestar informações oficiais, tá? Então, ontem eu comentei, até destaquei, parabenizei o artigo pelas menções, por expor, no final das contas, é testemunho ocular da história do que está acontecendo dentro do Palácio do Planalto. Mas faço aqui a minha crítica também, porque demorou muito para fazê-lo, né? Demorou muito para fazê-lo. Aliás, tem muitos outros militares, muitos outros generais que ainda estão, né, como subservientes, como escravos subservientes aí do imperador, né? E acham que isso é o suficiente, você ali concordar com tudo, é o suficiente para a manutenção dos seus cargos, das suas benesses, dos seus privilégios. Muita atenção, não é assim que acontece. O presidente já demonstrou, né, que não tem apego nenhum, não tem nenhum tipo de fidelidade a qualquer pessoa, senão a si mesmo, né? E ele dispensa, né? Bastou sair um pouquinho dali do roteiro, ou que comece a não interessar mais, né, a presença ali do sujeito, que ele dispensa. E vai fazer assim com todos, tá? Com todos, não só com os generais, não. Ele faz isso com todos os assessores, tá? Então, essa postura de silenciar, né, e obedecer e seguir, apesar de tudo,
ela se revela realmente uma postura muito covarde. Covarde com o país, né? Uma covardice com o país, uma vez que as coisas estão acontecendo, né? E esse abandono da pauta da campanha, ele já aconteceu. E as provas estão todas aí, estão expostas, o nosso jornalismo vem fazendo isso ao longo dos últimos 2 anos. Tá? Então, fica aí o recado, a crítica, né? E aí ele, obviamente, foi exaltado por um lado, foi criticado por outro. Major Olímpio aí falou com o antagonista, disse que o general foi preciso. A soberba subiu a cabeça do presidente. O despreparo e a insegurança de Bolsonaro fazem com que ele abuse da tirania e da humilhação dos que o cercam, para tentar se reafirmar. Não há como discordar dessa declaração do Major Olímpio, que colocou aqui, olha, o ex-porta-voz conseguiu, em palavras doces e comedidas, traduzir o permanente desejo mórbido de Bolsonaro de humilhar os generais. Rego Barros foi mais um talento enxotado por ser verdadeiro e não viver da bajulação da qual a maioria se utiliza para sobreviver ao lado do mito. Aí eu devo lembrar aqui que muitos generais, alguns generais, na verdade, saíram antes que fossem enxotados. Tá? Então é sempre bom deixar isso claro. O deputado Bibo Nunes, que é bolsonarista, foi para cima, né? Chamou o Rego Barros de desleal. Desleal. É mais um desleal que imaginava ser mais do que é. Tá? Então deparou-se com a realidade e quis descontar no presidente, que lhe deu ampla visibilidade e ele mostrou que não tinha preparo para tanto. Vai para a fila. Então é assim que eles são tratados. É bom que passem por isso, que entendam de uma vez do que se trata. E o que mais me impressionou nesse artigo é aquele tom de alerta, né, em relação ao que pode vir ainda. Então ele, Rego Barros, se tem alguma coisa que possamos extrair aí de mais valioso desse artigo, é justamente o alerta que ele faz em relação ao que há por vir, né, pelas mãos aí do imperador que ele menciona no artigo. Então, o próprio Rego Barros, nesse sentido, aí faz a defesa veemente da imprensa, né, que por vezes foi esquecida, e também faz a defesa das demais instituições que devem se preparar, que devem resistir, enfim. Isso preocupa, tá? Isso preocupa. Bom, militares da ativa e da reserva disseram aqui ao camarote também, né, que a insatisfação é crescente na caserna. De fato, eu inclusive publiquei ontem, anteontem, agora já não me lembro mais, eu publiquei a história, né, que ele quer colocar o Ramos quer, ainda estão aí negociando, quer colocar o Ramos, é possível que ele coloque o Ramos como comandante do Exército. E aí já recebi também um feedback de vários outros integrantes aí do Exército, muito realmente insatisfeitos, porque não concordam com essa modificação, defendem o trabalho do atual comandante, o Pujol, não veem justificativa para essa mudança e acham que que o Ramos não tem perfil realmente para comandar o Exército. Tá? Tem perfil para outra coisa, para andar de moto, mas não para comandar o Exército. E é isso. Na rede social aí o general Brito se solidarizou com o Rego Barros. Toda a minha solidariedade ao general pela atitude, leitura precisa de um sombrio cenário. O mesmo cenário já repudiado pelo general Santos Cruz, por Sérgio Moro e outros atentos defensores da moralidade. Ok. SUS. Vamos para outra pauta aí. Não tem vinheta para trocar de pauta, a gente muda de câmera. Vamos para cá. O SUS, bom, mais uma polêmica, né, que surge em função de uma medida impensada, né, mal comunicada também, e que em função da repercussão o presidente recuou. Ele ontem assinou um decreto que previa o estudo, né, de possíveis parcerias público-privadas na gestão, na construção, na gestão das unidades básicas de saúde e depois fez o quê? Revogou. Revogou por quê? Porque a repercussão foi imensa, a repercussão negativa dessa medida ela foi imensa, não só na esquerda, foi imensa dentro da própria saúde, do próprio setor, entre os profissionais, entre as entidades, porque há um claro entendimento de que
As UBS são a ponta do sistema, né? A ponta do sistema. Então, houve ali uma reação ao que exatamente se quer fazer quando você transfere a gestão dessas unidades para a iniciativa privada. Aí, eu devo dizer aqui, até publiquei, que, na verdade, você corre o risco. Aqui a gente defende privatização, óbvio, mas você não resolve um problema complexo, como o problema da saúde no Brasil, com medidas simples ou até simplórias, né? Então, a privatização não é o melhor caminho. O Bolsonaro, então por que ele assinou o decreto? Assinou o decreto porque faz as coisas sem pensar, é assim, e aí coloca depois a culpa nos outros, como fez também, aí jogando para o colo do Ministério da Economia e do próprio Ministério da Saúde, que não se conversaram. Nosso repórter César apurou aí os bastidores desta reação. E é claro, isso acontece porque nós estamos em vésperas eleitorais, não por outro motivo. E o Bolsonaro não quer notícia negativa, né, até o fim da eleição. Depois, aí vamos ver o que vai vir. Mas neste momento ele não quer. Então revogou, tá? Aí a gente separou aqui justamente a matéria, revogou o decreto, comunicou pelo Facebook, certo? E aí disse aqui que o espírito do decreto, já revogado, visava o término das obras que estão inacabadas. Segundo ele, 4.000 UBSs e 168 unidades de pronto atendimento estão inacabadas. Então, que esse era o espírito do decreto que visava o término dessas obras, bem como permitir aos usuários buscar a rede privada com despesas pagas pela União. A falsa privatização. Na verdade, surpreende, né, esse tipo de caminho, justamente porque você às vezes emprega dinheiro público em obras, né, que não são tão importantes para a população como essas unidades de atendimento, que elas têm uma capilaridade imensa e elas desafogam os hospitais. Então, o poder público deveria terminar. 4.000 UBSs, quanto custa isso, né, para o governo, que está gastando muitas vezes bilhões, como gastou agora na própria pandemia, né, sem controle nenhum, bilhões com mal gastos, né? O dinheiro que foi desviado do Corona Voucher, 42 bi, só naquele levantamento lá atrás do TCU, 42 bi, será que não dava para terminar essas 4.000 UBS que estão aí inacabadas? Então, mais uma vez, é aquele tipo de justificativa que não se sustenta. O decreto, então, liberava aqui estudos para privatização, claro que era uma forma aí de tentar passar uma coisa sem muito problema. Aí a modelagem disso ficaria por conta ali do programa de parcerias de investimento, ok? Aí o César apurou justamente que eles entenderam que houve um erro na comunicação, né, em função da decretação aí dessa história, do decreto, e que houve um erro na comunicação disso para a sociedade. De fato, não teve nenhuma comunicação. Isso saiu primeiro no Diário Oficial e depois é que a gente viu, foi atrás e aí houve a repercussão toda negativa. Próximo. Claro que a esquerda também usou isso para falar privatização do SUS, etc., para atacar o governo, o que, obviamente, tem a sua razão em função da janela de oportunidade que você abre, né? Estudo sobre terceirização foi solicitado pela saúde. Aí a economia saiu com essa nota, jogando o problema para o Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde depois jogando o problema para a economia. Próximo. Aí a oposição na Câmara lá no início da tarde já tinha começado a se mobilizar para derrubar o decreto do Bolsonaro. Então, o fim estaria aí realmente mais ou menos decretado, tá? Rubens Bueno foi para cima justamente acusando aí de uma abertura perigosa nesse processo de privatização da saúde. Próximo. Passou da hora de encerrar o concurso de propostas inúteis, obviamente aí uma crítica do Alessandro Vieira, porque toda hora nós temos aí propostas inúteis que são feitas pelo governo. Próximo. Já outra pauta? Faltou, sabe o que faltou? Faltou a minha análise ali, a análise que eu fiz, mas eu leio.
Unidade Básica de Corrupção. Você pega? Porque vale a pena a gente comentar. Enquanto isso, eu tomo meu café aqui. Isso aí. Vai avisando o pessoal que amanhã é útil. Foi? Tá na tela. Bom, vamos lá. Consegue abrir? Consigo, peraí. Bom, aqui eu estou dizendo justamente o seguinte, pessoal. Estou ampliando o debate, colocando o que realmente importa. A gente sai, puxa para mim de novo aqui, a gente sai dessa narrativa ideológica, né? Aliás, é falsa, né? Porque a esquerda a esquerda já saiu aí, os partidos de esquerda falam, estão privatizando o SUS, etc. Nisso eu concordo com o Bolsonaro. Estão privatizando o SUS, etc. E hipócrita, narrativa hipócrita. Por quê? Nós mostramos até mais cedo, faltou até colocar essa nota também, mas não tem problema que eu falo aqui. Nós lembramos mais cedo, não precisa não, que em 2016 o Wellington Dias, governador do Piauí que agora toda hora está no noticiário, né? Ele teve a ideia de fazer a mesma coisa, de terceirizar a gestão de UBS. E aí isso foi parar na justiça e o desembargador, um desembargador que pegou o caso, suspendeu o negócio e disse que, olha, não é possível isso aqui, tá? Então, o próprio PT, que agora hoje veio falar que isso é um absurdo e tal, o PT fez a mesma coisa, tentou fazer a mesma coisa. Então, narrativa hipócrita. Agora, o que eu escrevi aqui? O que interessa, né, que está para além da ideologia, que é o seguinte. Bom, Bolsonaro e Guedes assinaram ontem esse decreto que autorizava então esses estudos para a estruturação de projetos pilotos de parceria com a iniciativa privada para construção, modernização e operação das unidades básicas de saúde. Tá? Isso aqui entre aspas porque é exatamente o que consta do decreto, ok? O decreto, com apenas 2 artigos, é vago bastante para permitir qualquer conclusão, até que a Secretaria Especial do PPI decida, nesse caso aqui, decidisse, né, sobre a modelagem das parcerias. A Marta Sellier, que ficaria responsável pelo tema, ou que ficará responsável pelo tema, se ele voltar à pauta, defende o modelo de PPP. Ela disse o seguinte, abre aspas, acreditamos que o modelo de PPP pode contribuir muito nesse sistema de UBS do Brasil, para que a gente possa, via parceria com empresas privadas, finalizar esses empreendimentos, construir novas UBS e equipá-las e ter um serviço de excelência para a população, fecha aspas, muito bonito, né? Uma frase, uma declaração muito bonita. Uma nota do Ministério da Economia acrescentou o seguinte, que podem ser estudados arranjos que envolvam a infraestrutura, os serviços médicos e os serviços de apoio de forma isolada ou integrada, sob a gestão de um único prestador de serviços, fecha aspas. Quer dizer, eles querem entregar isso para alguns poucos players do mercado. Ainda segundo o Ministério da Economia, esse formato, abre aspas, possibilitaria estabelecer indicadores e metas de qualidade para o atendimento prestado diretamente à população, fecha aspas. Ok. Tudo indica, então, que seria reproduzido o modelo já adotado com a terceirização da gestão de hospitais estaduais e municipais para as chamadas organizações sociais, que protagonizaram nos últimos anos alguns dos maiores escândalos de corrupção do país. Tá? E aí eu chamo a atenção para o que realmente interessa. É o caso da Operação Calvário, que desbaratou o esquema de desvio de mais de 130 milhões da saúde da Paraíba por meio de contratos com a Cruz Vermelha. As investigações já alcançam outros estados, como o Rio, Sergipe e Distrito Federal. Abro aqui um parênteses para dizer o seguinte, o caso lá do Wellington Dias, que ele queria terceirizar a UBS, também era para a Cruz Vermelha. Essa Cruz Vermelha que se revelou uma organização sem o menor escrúpulo, né? Usando inclusive de uma tradição, de um nome forte, de uma tradição para corromper mesmo e desviar milhões da saúde, quer dizer, um crime que deveria ser hediondo. Bota aí. Da mesma forma, a Operação SOS, ao investigar as fraudes na compra dos respiradores lá pelo governo do Pará, descobriu outro esquema mais antigo na saúde envolvendo contratos da ordem de 1 bilhão e 200 milhões com as Santas Casas. Mais uma vez,
Santas Casas, né, que sempre foram uma referência de atendimento, etc. e tal, passaram a integrar essas quadrilhas, né, essas organizações criminosas. Aliás, outra frente da mesma investigação avançou para municípios de São Paulo, onde o mesmo modelo teria desviado cerca de R$500 bilhão. A experiência, portanto, ensina que a fiscalização de gastos na saúde já é precária quando se trata da terceirização de hospitais. O que dizer, então, da pulverização desse modelo país afora, considerando que existem hoje 44 mil UBSs e que passariam a 48, né, concluindo as obras das 4 mil que o Bolsonaro mesmo falou. Quer dizer, privatizar é sempre bom, mas não existem soluções fáceis para problemas difíceis. Se o estudo da Secretaria Especial do PPI, caso ele seja retomado, não responder primeiro a essa pergunta, será difícil acreditar que o objetivo é realmente fornecer um serviço de excelência para a população. Então, assim, é muito simples, né? Você testou um modelo que a fiscalização não deu conta de garantir a efetividade desse modelo, tanto na prestação de um serviço de excelência, como a Marta Celier disse que era para, né, que é o objetivo no caso das UBS, né, e virou realmente aí uma plataforma de corrupção, né, nacional. Aí você imagina pulverizar isso em quase 50 mil unidades básicas de saúde. Aliás, isso vai nessa tendência que a gente tem observado desde o ano passado, na municipalização da corrupção no Brasil. Né? Desde a liberação para a contratação de escritório de advocacia, de contabilidade, liberação de fundo daqui, fundo dali, relaxamento de licitação, quer dizer, toda uma série de medidas, aqui já falamos diversas vezes sobre isso, que facilitam a vida do prefeito corrupto, né, do vereador corrupto. Isso sem contar aí todo o processo de direcionamento de emendas, etc. e tal, que surgiu aí, né, ficou evidenciado com o caso do Chico Rodrigues, que começa aqui no centro, né, aqui em Brasília, no Senado ou na Câmara, e vai até a ponta lá com o vereador corrupto, o prefeito corrupto, né, direcionando e desviando dinheiro da saúde. Então, gente, essa é a situação. Decreto revogado, vamos continuar acompanhando. Eu gostaria muito que nossas autoridades tivessem um pouco mais de criatividade, né, para buscar soluções e caminhos. O modelo atual não é satisfatório, e isso é fato. Então não tem como a gente repeti-lo como se fosse uma grande solução, tá? Fica aí o recado. Bom, vamos voltar aqui agora. Mais um pouco da nova Constituição, né, que quer a Constituição do Ricardo Barros. Imagina, a Constituição do Centrão. Ele anunciou aí que vai apresentar imediatamente um projeto de decreto legislativo para realizar o tal do plebiscito, para a população decidir se quer ou não uma nova Constituição, tá? Fiz uma provocação sobre a Constituição, o que as pessoas pensavam da nossa Constituição. Agora estou motivado diante de tantos apoiamentos que recebi. Disse ele aqui após participar de um evento lá na Base Aérea de Brasília para a apresentação dos Gripens, do F-39 Gripen da FAB. Ontem, inclusive, vocês me perdoem, eu citei Sukhoi, estava comentando, falei Sukhoi. Não, é o Gripen, tá? Aliás, acompanhei muito essa licitação, denunciei diversas irregularidades ao longo dos 10 anos que durou esse processo de compra, compra, cancela. Então, assim, mas como o nosso Gripen é o Gripen comprado pelo Lula, né? E que está aí sendo abraçado, sendo recebido pelo Bolsonaro. O Bolsonaro já está mais lulista do que o próprio Lula. Então eu acho que o meu cérebro entendeu ali que foi assim, não, esse Gripen está meio Sukhoi, né? Bom, então é isso, vamos acompanhar. A gente sabe que isso é golpe, tá? Líder do PL aí na Câmara, o antigo PR do Valdemar Costa Neto, o Wellington Roberto, petista, lulista, né? Saiu em defesa do Bolsonaro, do líder do governo Bolsonaro, Ricardo Barros, com certeza, tá certo ele, dizendo que, por telefone, dizendo-se mergulhado em duas pautas, prefeito e vereador. Aí diz o seguinte: o Barros, como qualquer outro cidadão, tem toda a liberdade de achar o que acha. Vamos analisar. Se for consenso, tem que ouvir muita gente, né? Então, se for consenso, a coisa vai para frente. Vamos aguardar. Põe para frente aí.
Capitão Augusto, líder da bancada da bala, também defendeu aí a nova Constituinte. Inclusive enviou um ofício ao Fux pedindo orientação sobre o rito para a convocação da nova Assembleia Nacional Constituinte. Sou apoiador dessa importante iniciativa de se convocar uma nova Assembleia Nacional Constituinte, uma vez que superado em muitos aspectos do texto atual, que demandaria uma reformulação substancial, diz o deputado aqui, que é aliado do Bolsonaro, tá? Não é fácil não, galera vai para frente. Bom, a OAB se manifestou, o que também é aquela velha história, né? Que, como eu já disse antes, a gente está entre a cruz, né, e a espada, porque quem critica o governo, uma hora está junto, outra hora tá na oposição, e é gente do nível, né, do nível da turma aqui da OAB, olha só, Felipe Santa Cruz, Marcos Vinícius Coelho, tá? Nabor Bulhões, então eles aqui são contra o plebiscito, dizem que é uma agressão à democracia. Né? Além da proposta inócua para a resolução das eventuais questões econômicas e políticas, representa uma ameaça aos direitos e garantias fundamentais assegurados na ordem constitucional, bem como significa uma quebra da ordem constitucional e uma agressão à democracia. Claro que aqui já é a disputa de poder. Uma hora eles estão juntos, né? O Felipe Santa Cruz estava apoiando lá, né, o Bolsonaro, apoiando o Flávio, né? E agora está contra a Constituinte. Tem coisas que tem ali um limite, né? Porque eles sabem que podem perder o controle da narrativa e da própria elaboração desse texto constitucional, porque hoje quem está com a máquina no poder, e a máquina está na mão do Bolsonaro, e quem está dentro da máquina é essa turma aí do Centrão. Então o Centrão está hoje alinhado, né, com o governo, então a turma do PT aí, o pessoal daí sabe que não dá para também brincar muito, né? Então tem alguns temas que são comuns, né, Freitas? Se for falar da Lava Jato, eles estão juntinhos. Se for falar de segunda instância, e a gente vai tratar disso daqui a pouco, eles estão juntinhos também. Põe lá. Mourão, comentador geral da nação. O nosso comentarista geral aí, ó, o Hamilton Mourão, tentou se descolar, dizendo que, olha, essa ideia aí é do Barros. Isso aí já me pronunciei durante a campanha, não tem mais o que falar sobre a posição do governo, hoje não é essa. O Mourão, o mesmo Mourão que falou que tinha que fazer outra Constituição, né? Lembra? Ele defendeu para ele a Constituição tinha que ser reescrita por um conselho de notáveis. Nós falamos disso um dia desse aqui, ontem, segunda-feira. Então o Mourão agora falou assim, não, se for no meu conselho de notáveis está tudo certo, mas a turma dos notáveis do Centrão aí, eu estou fora. Então aí dizendo que a ideia do Barros é voo solo. A gente sabe que não é bem assim, né? É tudo um grande teatro. É isso? Isso. Vou botar break não, vamos direto aqui. Beleza. Notícias rápidas aqui, ó, Ministério Público cobrando 800 milhões aí em novas ações da Greenfield. Greenfield continua gerando, né, gerando frutos, desvios lá dos fundos de pensão, Funcef, Previ, Petros, cobrando então, a operação cobrando aí 800 milhões dos acusados. Isso em ações de improbidade administrativa, tá? Aí quando a gente fala para vocês aqui, né, comentamos até naquela entrevista aqui com a Tameia, assim, quando o pessoal, com a entrevista que foi com o Rodrigo Maia, que foi suspensa na metade por causa dele, também comentamos a tentativa de mudança da lei da improbidade administrativa. Então, por que será que querem mudar a lei de improbidade administrativa? Aliás, foi isso que tirou do sério o Maia, porque eles querem fugir desse tipo de coisa. Porque depois das condenações todas que tivemos, as condenações penais, né, as condenações criminais, ações criminais, das ações penais, você tem essas ações de improbidade que também são movidas pelo Ministério Público. Então, elas vão pegar onde? No bolso, né? Vão pegar no bolso. E a turma está correndo, porque toda hora surge uma nova ação dessa de improbidade. Por isso, todo o esforço para tentar cancelar, né? Tentar flexibilizar essa lei de improbidade para que ela realmente não tenha efetividade alguma. Ok? Bom, o Ministério Público recorreu da decisão que suspendeu a elegibilidade do Crivella, essa discussão ainda está aí em curso, vamos em frente. Tivemos hoje o hacker, o Chiclete, Tiago Eliezer dos Santos, oferecendo aí à Polícia Federal um acervo inédito de conversas da Lava Jato para tentar fechar um acordo de delação premiada. Se isso acontecer, e eu imagino que já devam estar tentando trabalhar para que isso aconteça, né? Essa turma aí mais alinhada com os garantistas, né? Será um absurdo completo. Quer dizer, a própria Polícia Federal, se a Polícia Federal aceitar um acordo de delação premiada que tem como material bruto
um material ilegal obtido por crime, aí fecha tudo, pode fechar o Brasil e ir embora, porque aí não tem cabimento, né? Não existe essa possibilidade de você fechar um acordo de delação premiada com material criminoso. Aí realmente vai ser o abuso completo, né? O desvio total, a subversão total do que está na lei, do que está na Constituição. E o WhatsApp baniu aí 256 contas de disparos em massa sobre as eleições. Então, nesse cenário aí, nesse cenário de eleição, tá? A segunda instância está em qual bloco, Freitas? Tá do Nhonho, né? Então, vamos lá. Então, pode passar adiante. Vamos rápido aqui. Hoje é aniversário da minha filha, eu quero ir embora para casa. Bolsonaro dizendo... o Crivella está nessa história aí da impugnação e o Bolsonaro diz que vai pedir votos para ele. Então, tá lá, ó. Vai gravar propaganda eleitoral para o candidato aí do Republicanos para levar ao ar na semana que vem. Eles estão com medo de que o Crivella não chegue ao segundo turno. E o Bolsonaro também, em conversa com apoiadores aí no Palácio do Alvorada, disse que vai começar a apoiar discretamente o candidato do PRTB, do Levi Fidelix e do Mourão, para a Prefeitura de Belo Horizonte, que é o Bruno Engler. Gosto muito do Bruno Engler. Pode fazer um bom trabalho. Tá certo. Depois a gente fala do Bruno Engler. Segue aí na linha. Ele disse também o seguinte, que o grau de aceitação dele como presidente está vinculado ao trabalho dos servidores públicos. Em comemoração aí ao Dia do Servidor, ele deu essa declaração. Jamais poderíamos sonhar com um governo de sucesso se não tivéssemos ao nosso lado brasileiros interessados e prontos em se dedicar às políticas de Estado. Até mesmo o grau de aceitação do presidente da República está associado ao trabalho de vocês. Dá para ver, então, que estão bem, né, de serviço público. Olha, eu sempre defendo aqui, tem muito servidor de excelência. Esse servidor de excelência deveria ser valorizado na carreira. Agora, o que tem de encostado, né, o que tem de paletó em cadeira nessa esplanada não está no gibi. Tá? Não preciso, isso aqui não preciso falar nada. Vocês precisam de serviço público, vocês sofrem isso diariamente. Então, vamos em frente aqui, ó. E o Bolsonaro está cobrando aí para os ministros não lavarem a roupa suja em público, como aconteceu na discussão do Ramos com o Salles, né? Aí um chamou de Maria Fofoca, o outro chamou de louco, enfim, ficou naquela história que a gente sabe que não acabou. Então o Bolsonaro só ele pode falar as bobagens dele em público, mas ninguém. É o nosso Nero aí, nosso César. Vamos lá. Informação importante para vocês deixarem ali na gaveta, que eu publiquei ontem, mas que está valendo, é que o Baleia Rossi é o nome do Rodrigo Maia para sucedê-lo no comando da Câmara em 2021, tá? Em 2021, em fevereiro tem eleição para a presidência. O líder do MDB insiste em manter a independência em relação ao Palácio do Planalto, conversa bem com a oposição e defende o respeito ao teto de gastos, tendo boa acolhida no mercado. Nos bastidores, o Maia tem vendido o Baleia como alguém que manterá a Câmara altiva, tá? É a palavra. Ou seja, não dará vida fácil a Jair Bolsonaro. A costura está em andamento, seu sucesso depende da nova relação de forças que surgir das urnas no mês que vem. Então, isso aqui é importante para vocês terem um horizonte de entendimento do que pode acontecer em Brasília em função do que acontecer nas urnas. Se, por exemplo, Celso Russomano perde, que é o candidato do Bolsonaro em São Paulo, Crivella perde no Rio de Janeiro, e por aí vai, todos os candidatos que apoiados pelo Bolsonaro, se eles perdem, quer dizer, o Bolsonaro sai das urnas mais fragilizado. E aí, ninguém quer apoiar presidente fraco. Essa é a grande verdade. O Renan não está ali fazendo lousa ao Bolsonaro só porque o Bolsonaro está destruindo a Lava Jato. É porque o Bolsonaro está forte nas pesquisas, ainda está com grande popularidade, etc. E especialmente fora, longe das capitais, né? No entorno, aí, na periferia, nos rincões, no interior, especialmente nos locais onde são
que precisam, que você não tem? Primeiro, onde você não tem tanta informação, onde as pessoas não têm tanto acesso nem instrução para buscar informação. Depois, que é o mesmo público que normalmente precisa desse auxílio emergencial. Então, quando você vai para os lugares menos desenvolvidos do país, você tem esse aumento aí desse aumento da popularidade, e esses coronéis, né, que nós conhecemos velhos da política, eles sempre vão atrás disso. Né? Então, assim, não, eu vou onde está a carência. Né? E eles nunca suprem, eles vão onde está a carência e prometem aquela mesma lenga-lenga de sempre, mas nunca suprem essa carência. Então, se você perceber, tem muito candidato fazendo foto hoje, fazendo vídeo na periferia, em ruas que não tem asfaltamento, prometendo asfalto. Aí se você vai ver na última eleição, ele estava no mesmo lugar, né? Prometendo a mesma coisa. Então, se liga, né? Fique esperto. Bom, ainda falando do Baleia Rossi, aí ó, a gente, lembrando aqui o Baleia Rossi, escolhi pelo Rodrigo Maia para sucedê-lo, e o Maia, e do outro lado você tem o Arthur Lira, líder do PP, que também está na briga. Ele se coloca como o candidato do Bolsonaro, só que tem gente lembrando, né, nos bastidores, que o Lira é da escola do Eduardo Cunha, que é aquele perfil também ali, olha, enquanto você está fazendo o meu tomar lá da cá, cumprindo a minha agenda, eu te garanto aqui, mas estou sempre puxando e esticando a corda. Se você romper a corda do teu lado, aí a coisa vai para o brejo, eu chamo o impeachment. Não podemos esquecer que está lá a gaveta do Maia cheia de pedido de impeachment do Bolsonaro. Vamos em frente. Bom, isso aqui é importante. Vamos lá. Comissões da Câmara voltarão a funcionar na próxima semana, tá? Segundo o corregedor Paulo Bengtson. Os acordos já estão acontecendo. Isso aqui é importante, por quê? Porque você pode ter a retomada da comissão especial para votar o relatório da PEC da prisão em segunda instância, tá? A gente até fez aqui um head, o Alex Mamete, que é o autor da PEC da prisão em segunda instância, não quer comemorar nada ainda. Né? O Centrão está em obstrução, então ó, vamos lá, vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer, mas é uma boa perspectiva dessa convocação na semana que vem, da reinstalação da comissão especial da segunda instância, aí todo mundo já fica animado. Pô, será que vai? Será que vai? E aí eu apurei, trouxe uma informação que você não vai ver em outro veículo de comunicação. Muita gente vai falar que é fofoca, mas é aquela fofoca que sempre se confirma, né? Como vocês que nos acompanham sabem, né? Sabem bem. Então, qual é a fofoca? Justamente isso aqui, ó. Deputados preparam emendas para desconfigurar, ou desfigurar, melhor dizendo, a PEC da prisão em segunda instância. Segundo eu apurei aqui, está em curso uma estratégia para desfigurar a PEC por meio da apresentação de destaques, que são emendas ao texto, né? É o termo técnico, quando ela for votada no plenário. Antes de chegar lá, o relatório do Fábio Tradi precisa ser aprovado na comissão especial, que deve ser reinstalada pelo Rodrigo Maia na próxima semana. Até agora, nenhum destaque foi apresentado, o que deve levar a uma aprovação rápida do texto. Aí que está o pulo do gato. O problema é que no plenário, quando chegar no plenário, uma turma de deputados se prepara para modificar o texto, inserindo destaques sem relação com a matéria. Há propostas para restringir acordos de delação premiada, limitar o poder de investigação do Ministério Público e até para criar novos recursos contra a própria execução da pena após condenação em segunda instância. Né? Rodrigo Maia vem dizendo que quer votar o tema antes do fim do seu mandato como presidente da Câmara, inclusive ele falou isso aqui em exclusividade naquela entrevista que ele abandonou, e agora a gente está entendendo por quê. Isso aqui é muito grave. Eles querem fazer com a PEC da segunda instância, embora nós tenhamos um texto bom hoje, um relatório bom, né, como já mostramos aqui várias vezes no programa, eles vão desfigurar esse projeto, como aconteceu com as 10 medidas. Você vai ver muita gente falando assim, não, é mentira, é bobagem, não, isso aí não é bem assim, não sei o que. Confie, aguarde e confie. Aliás, com a exposição dessa estratégia, talvez aconteça alguma coisa aí nessa velocidade toda para aprovar esse negócio, tá? Mas isso aqui é um alerta importantíssimo, por quê? Porque eles podem aproveitar a PEC, inserir uma série de jabutis e desfigurar e piorar outras coisas. Porque quando você faz uma emenda à Constituição, a coisa tem um outro tamanho, né? Vocês imaginam, está em discussão, revisão da lavagem de dinheiro, revisão da improbidade, revisão do não sei o quê, todo esse problema, lei da abuso. Pega, faz um combo, enfia ali a prova, emenda a Constituição,
maravilha, nem vai precisar da nova Constituição que o Ricardo Barros está propondo. Tá? Então, essa talvez seja a notícia mais importante do dia, para que você registre aí. Vamos em frente. Covid? Boletim da Covid, troca a câmera. Já tem o boletim? Você vai segurar, né? Tava pro final. Vamos falar o boletim aqui. Ó, 510 mortos, continuamos aí nessa média. Hoje, quarta-feira, é justamente quando você tem a estabilização desses óbitos. E estamos, infelizmente, nos aproximando de 160 mil, tá? Estamos em 158.456 óbitos. Mais de 5.468.000, né? Mais de 5.460.000 casos, aí 460.270. Mais 28.629 casos. E isso naquela perspectiva que eu já coloquei para vocês. Quando aumenta o número de casos, você pode ter um impacto disso no número de óbitos a partir ali de 10, 15 dias. Tá? Então a gente está acompanhando para ver o que vai acontecer com isso, sempre desejando que não aconteça o pior, obviamente. Notícia curiosa, a Justiça determinou que o Ministério da Saúde publique em seu site se feijões anunciados pelo pastor Valdemiro Santiago curam a Covid. Em maio, em plena pandemia, o líder da Igreja Mundial do Poder de Deus disse em vídeo que fiéis estavam sendo curados após plantar uma semente do feijão que poderia ser enviada em troca de uma oferta espontânea em dinheiro. Claro, sempre espontânea. O Ministério Público Federal conseguiu retirar os vídeos do YouTube e pediu para o Ministério da Saúde apresentasse a cura milagrosa como fake news. Na decisão, o juiz Tiago Bittencourt determinou que a pasta informe em caráter contínuo, de forma cuidadosa e respeitosa, neutra, se o feijão tem ou não eficácia contra a doença, mas sem usar o termo fake news de modo a não ofender os evangélicos da igreja. O ministro da Saúde cumpre apontar o que funciona e o que não funciona contra a Covid. Ao fazê-lo desse modo, não melindra injustamente qualquer credo, apenas cumprindo o mandamento constitucional que determina a proteção, a promoção e a recuperação da saúde. Olha, não sei nem se eu comento isso, né? Porque feijão mágico, gente, é complicado. Acho que teve até interpelação, né? O coitado, o Renan publicou esse negócio aí, o Valdomiro já foi para cima. É claro, eles têm lá um corpo de advogados substantivo aí que não deixa ninguém falar mal, né? Dos milagres. Então tá aí o feijão mágico e a Justiça pedindo pelo menos para o Ministério da Saúde esclarecer se funciona ou se não funciona. Não ri não, que você é processado depois. O Instituto Butantan voltou a reclamar do atraso da Anvisa aí na liberação de importação de insumos. Agora é assim, reclama na mídia e aí logo depois você tem a decisão, a liberação. A Anvisa autorizou logo na sequência a importação da matéria-prima. Tá uma brincadeira de mau gosto, essa gente não é séria. Não é possível que precise desse tipo de movimentação, de queixa, de denúncia para que a Anvisa faça o seu trabalho. Então, reclamou, autorizou, ok? Agora tem uma notícia ruim aí, olha. O diretor do Instituto Butantan, o Dimas Covas, descartou a vacinação com a Coronavac neste ano, tá? Deste ano. A CNN ele disse que a demora da Anvisa para autorizar a importação vai atrasar o calendário. O plano era começar a campanha em 15 de dezembro, inicialmente para profissionais da saúde. Agora a previsão é que só em meados de janeiro será possível decidir quem vai vacinar e como. Tudo depende de quando os insumos vão chegar e quando sairá o registro da Anvisa. Quer dizer, realmente realmente eles brincam com a vida alheia. Não é fácil. Próxima lá. Vídeo? É o vídeo. Solta o vídeo do Ricardo Barros. O dono da vacina é o Butantan, que é uma instituição centenária e que é o maior fornecedor de vacinas do Ministério da Saúde há muitos anos. O problema é que o Dória quer carimbar um tucano no vidrinho da vacina. Ele é que está errado, ele que politizou e ele está recebendo o troco da sua atitude. Agora, se ele quer discutir política, então discutir política. Tecnicamente já estava resolvido. O ministro Pazuello e o presidente Butantan já tinham chegado no entendimento. Até que o Dória veio e diz, não, essa vacina é minha, não é do Butantan. A gente já tinha falado isso, ele está simplesmente exteriorizando, né? Aliás, o interessante desse momento que a gente está vivendo, né? Os políticos estão perdendo cada vez mais o
o pudor, né, de falar certas coisas em público. A gente até esqueceu, podia ter colocado aqui o vídeo que eu publiquei ontem do prefeito lá em União dos Palmares, né, em Alagoas, ele fazendo campanha, resolveu explicar para os presentes ali, para os eleitores dele, né, por que ele havia rachado com o vice dele, que está agora concorrendo com ele para assumir a prefeitura. Ele a reeleição e o vice quer o cargo. E aí ele começa a narrar que o vice, quando ele tomou posse, o vice veio e pediu, compra um negócio aqui no meu mercado, vocês estão fazendo estrada, compra o cimento aqui, compra não sei o quê. Mais de 100 contratos assinados pela prefeitura com empresas dele ou de familiares do vice-prefeito. E isso confessado pelo próprio prefeito. Quer dizer, tem que ir os dois em cana, não é possível. A Justiça Eleitoral não pode deixar os dois concorrerem. Não pode. Ele está ali confessando publicamente o que fez, como se aquilo fosse natural. É a ética dos políticos. Eles não entendem como ilegal, como imoral, certas coisas que são óbvias para a gente, para quem tem um pouquinho de bom senso, né? Então, surpreende, mas isso vocês imaginam. A gente está falando de uma prefeitura lá no Alagoas do Renan. Aliás, esse prefeito é ligado ao Renan, tem apoio do Renan. Imaginem isso espalhado em mais de 5.000 prefeituras. É um negócio assim. Quer colocar o vídeo? Tá com o vídeo aí? Tô com o vídeo. Solta o vídeo. Os presidentes do Facebook. Não, esse vídeo é do... Peraí, calma aí. Esse vídeo é o de... Dentre elas, patrol, retroescavadeira, pá carregadeira, todas. E mais 2 carro-pipa. Um pouco depois, ele me procurou e disse que eu sou político e queria a Secretaria de Ação Social para mim. E mais alguns contratos para manter a minha base política. E aí eu cedi a Secretaria de Ação Social e mais 100 contratos. E para ele manter a base política dele. Um pouco tempo depois ele voltou, quando viu que eu estava fazendo o calçamento lá da Santa Fé, e disse que eu agora estou vendendo lá no posto de gasolina. Estou vendendo paralelepípedo, areia e cimento. Queria que você comprasse lá no posto o paralelepípedo, a areia e o cimento. E eu disse, bora comprar, Zé. Tudo para não brigar. Bora comprar, Zé. Comecei a comprar esse material aí. Com pouco tempo depois ele me procurou e disse que a borracharia do meu posto está sem movimento. Eu queria que os carros da prefeitura consertassem o pneu na borracharia do meu posto. Tá bom, Zé? Porque não furou o olho dele. Vamos consertar o pneu do carro na borracharia do seu posto. Por aí vai. Não parou por aí, não. E por aí vai. Vocês viram aí, né? Tem jeito? Vamos lá, vamos seguir no nosso noticiário aqui que está terminando. Doutor Ricardo Barros, ele defendeu na comissão da Covid que o Brasil deve retomar a normalidade, deveríamos retomar a normalidade totalmente da sociedade. Pelo raciocínio do Barros, que deixou claro no seu especialista, manter-se isolados somente idosos e imunodeprimidos. Desta forma, atingiríamos a imunidade do rebanho, encerraríamos a pandemia e faríamos um plano de retomada econômica sustentado, não correríamos o risco de voo de galinha. Pô, Ricardo, você tem que ser presidente da República, cara. Ministro da Saúde é pouco, pô. O Rio vai antecipar a compra de insumos da vacina, tá? Segundo o Cláudio Castro, aí o interino que esteve com o Bolsonaro hoje. Solicitou que a questão fosse feita 100% por licitação. Não quero compras emergenciais. O Rio não vai passar de novo pelo que passou. Pô, mas você estava no governo quando vocês fizeram isso, né? Engraçado, né? Fala como se não tivesse nada a ver com a história, né? Põe para frente aí. Senador quer comissão para acompanhar a vacina. Humberto Costa sempre se dedicou a esse assunto de saúde. Não vou... Deixa isso para lá, vamos para frente, vai. Aqui, ó, bebê na Espanha nasce com anticorpos. Isso é interessante, foi um negócio que aconteceu lá em Huesca, na Espanha, testou positivo para anticorpos. Quer dizer, há aí o entendimento que ele tenha recebido esses anticorpos da placenta, da própria placenta da mãe. Tem muito ainda a se entender dessa doença, né? Inclusive saíram já estudos agora novos, recentes, dizendo que essa imunização, os anticorpos, eles
logo eles permanecem pouco tempo ativos no corpo, eles vai baixando, né? E dali a 3, 4 meses eles desaparecem completamente. Quer dizer, isso com as pesquisas já foram feitas. Toda hora a gente descobre alguma coisa nova. Se for assim, fica mais complicado. Inclusive essa teoria da imunidade do rebanho acaba que não vai funcionar, né? Aliás, muitos estão atribuindo essa segunda onda na Europa em função dessa reação do corpo que é absolutamente diferente de outras doenças, né? Então, vamos lá, olha, a Alemanha adotando aí fechamento limitado para combater a segunda onda. O Macron confirmando lockdown parcial na França. E é isso aí, tá? E aqui a gente vai lidando aí com o nosso imperador, com esse cenário aí realmente indefinido sobre o que vai fazer, que vacina, onde, quando, com a economia em frangalhos, e o pessoal mais preocupado em fazer intriga palaciana. Eu fico por aqui, vocês me veem amanhã no Momento Antagonista, nosso Papo Reto, e na sexta-feira, no nosso último episódio aí do Gabinete de Crise, vamos fazer um chat aí ao vivo para a gente bater papo, tá? Então, não percam, espero vocês. Um abraço, uma boa noite.
chegada do coronavírus pode preparar. O Covid-19 está se espalhando de uma sola a duas